porque eu quero mostrar algumas coisas para os senhores. Então, boa noite, tudo bem? Boa noite, colega Isabela. Boa noite, colega Paulo. Boa noite, colega Dinan. É uma honra, uma satisfação ter os senhores aqui conosco neste momento, para a nossa aula de Direito Ambiental, tá? Sejam todos bem-vindos. Lembrando que esta aula síncrona, a nossa aula que está ocorrendo agora em tempo real, ela está sendo gravada e eu vou disponibilizar lá no ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu preciso levar um susto, porque além da aula, tá? Também, tá bom, doutores? Eu gravei também quais sejam um vídeo específico sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? E um vídeo específico sobre licenciamento ambiental e EIA-RIMA, que são os tópicos da nossa aula de hoje. Inclusive, eu vou tentar dividir a tela aqui, né? Vou dividir a tela para mostrar o que já tem lá no ambiente virtual, tá bom? Acompanhe aí, doutores. Boa noite, doutor Gustavo, que chegou ainda há pouco, tá? Pessoal, olha o que tem disponível lá no ambiente virtual. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Satisfação tê-lo conosco. Tá. Olha só. Aqui na nossa 13ª semana, que é hoje, tem as nossas referências, que é o manual nosso Direito Ambiental que eu estou utilizando. Lembrando que eu falei lá no início, não foi, Ednan? Não precisa comprar livro, porque o material são os fragmentos da nossa doutrina. Então, nós temos aí disponível para hoje os slides da Política Nacional do Meio Ambiente, tá bom? Os slides do estudo de impacto ambiental, né, do licenciamento ambiental. Temos o material didático, né, que é a famosa apostila, que vocês gostam demais. Temos aí o material didático, né, sobre Política Nacional do Meio Ambiente. Temos o material didático sobre o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. E temos também as resoluções do CONAMA, né, que tratam do assunto que é tópico da nossa aula. Temos atividade pré-aula síncrona, né, que é uma simples síntese de todo o conteúdo, tá certo? E temos aí a nossa aula síncrona, que eu vou postar, e atividade pós-aula síncrona, tá bom? Lembrando aí que nós já estamos caminhando, né, para a segunda VA. Nós teremos a aula da próxima semana, tá? E depois a nossa prova, tá bom? Vou fechar aqui. Doutores e doutoras, lembrando que todas as atividades poderão ser realizadas até o dia 18/11. Deixa eu ver uma questão aqui sobre calendário, só um instante. Dia 3, tá certo, dia 17. Até o dia 18, né? Próxima semana, acho que semana que vem não é prova não, dia 10. Semana que vem eu aplico conteúdo, acho que a nossa prova será do dia 16 em diante, uma coisa assim, mas depois eu vejo isso. Pessoal, vamos lá, tópico da nossa aula de hoje. Ednan, doutor Paulo, por que eu não vou falar de forma específica de Política Nacional do Meio Ambiente? Porque eu venho tratando dessa lei há muito tempo. Mas um tópico da lei que eu preciso comentar agora é da composição do CISNAMA. O que é o CISNAMA? Ednan, Isabela, Gustavo e Paulo. É o Sistema Nacional do Meio Ambiente. A composição do CISNAMA está no artigo 6º da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Então, lá nesse artigo 6º, nós temos aí, né, doutores, os órgãos que compõem o CISNAMA. Vou repetir, CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Já falei várias vezes, hein? Então, olha só, turma, quando falamos aí de Política Nacional do Meio Ambiente, é importante observarmos, né, que essa política, ela é voltada para toda a nossa nação, tá certo? Por isso a relevância de estudarmos esse tema. E essa política, ela vai definir as medidas de gestão a serem tomadas pela administração e vai estabelecer um arranjo institucional entre os diferentes órgãos, tá bom, doutores? Lembrando aí que o CISNAMA, que eu já comentei, deixa eu só admitir a colega aqui, tá? Só um instante, a Ana Clara está chegando. Lembrando aí que o CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é a lei que eu estou tratando agora, né? Já falei várias vezes, né, doutores? Então, o CISNAMA, ele tem a função, né, doutores, de nada mais, nada menos, que são órgãos, instituições que nos níveis federais, nos níveis federais, estadual e municipal, são encarregados da proteção do meio ambiente. Turma, o que vocês precisam lembrar da Política Nacional do Meio Ambiente? Ela possui conceitos, eu já falei conceito de meio ambiente,
Já falei conceito de poluidor, não falei, doutores? Várias vezes. Conceito de degradação ambiental. O que nós precisamos ter em mente, o que é muito cobrado, às vezes, em concurso aí dentro desse dispositivo legal, que eu já estou comentando desde o primeiro dia de aula. Nós precisamos lembrar, né, aí da organização, da composição do CISNAMA, que está aí no artigo 6º. Então, vou repetir de novo. Os órgãos, ou, obviamente, as entidades da União, do Estado, Distrito Federal, territórios e municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção, melhoria e qualidade do meio ambiente, vão constituir o CISNAMA. O CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, já falei várias vezes, né? Então, nós temos aí, olha a organização, órgão superior, que é o Conselho de Governo. Paulo, o Conselho de Governo vai assessorar o presidente da República, tá bom? Nós temos aí o órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Nós temos o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente. Temos o órgão, né, executor, os órgãos executores, que é o IBAMA e o ICMBio. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, das nossas unidades de conservação. Doutores, temos os órgãos seccionais, que são os órgãos ou entidades estaduais, e os órgãos locais, que são os órgãos ou entidades municipais. Pessoal, olha só, lá no artigo 8º, Ednan, a própria Política Nacional do Meio Ambiente disse de quem é a competência sobre o licenciamento? É dos estados, sempre supervisionado pelo IBAMA. Pessoal, essa Política Nacional do Meio Ambiente, que eu já estou tratando há muito tempo, ela possui instrumentos, quais sejam o licenciamento ambiental, né? O EIA-RIMA, que é a espécie sendo o grande gênero, a avaliação de impacto ambiental, a servidão ambiental, né? Pagamento por serviços ambientais, são instrumentos da política nacional que eu vou trabalhar com os senhores agora. Então, olha só, Isabela, Ednan, Paulo, a Política Nacional do Meio Ambiente eu já tratei em várias vezes durante os nossos encontros. Eu preciso falar sobre licenciamento ambiental e estudo de impacto ambiental, que são temas recorrentes no concurso público, bem como no exame da ordem. Paulão, doutores, olha só, eu vou dividir aqui a tela, não tem problema, eu vou tentar dividir a tela e vou comentar, né, tudo sobre licenciamento ambiental, ou então eu posso comentar aqui e depois, se for preciso, se vocês quiserem, a gente divide a tela. Mas quando falamos aí de licenciamento ambiental, eu gosto de primeiro explanar o assunto, né, de forma geral, comentar o assunto para depois dividir a tela com os senhores. Turma, lembrando que quando falamos de licenciamento ambiental, nós vamos precisar, tá, das resoluções do CONAMA, resolução 001 de 86, 006, 009 e 237. Abre o seu material, abre os slides aí, turma, tá tudo no ambiente virtual, pode abrir aí no seu computador, acompanha. Turma, por que eu vou falar de licenciamento ambiental, de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente? Acompanha comigo. Doutores, vocês concordam comigo que as atividades potencialmente potencialmente causadoras de significativa degradação, atividades que vão gerar danos ambientais, às vezes elas são necessárias, sim ou não? Concorda ou discorda? Fala comigo, Paulo. Acorda aí, doutor. Ednan, Gustavo, Ana, vamos lá, gente. Conversa comigo. Fala. Eu concordo, professor. Tá, tem pessoas e colegas que discordam. Ana Clara, vamos lá. Produtos tóxicos, eles não existem no nosso dia a dia? Eles não precisam ser exportados? Precisam. Ou seja, uma empresa que transporta produtos tóxicos, ela é necessária. Todo mundo concorda ou discorda? Quando falamos de instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, do zoneamento ambiental, o zoneamento ele é necessário. Um distrito agroindustrial tem que ser separado da zona, né, de residências. Por isso a importância do zoneamento. Gustavo, Ana Clara, Paulo, Isabela e Ednan. Olha só, a nossa sobrevivência, ela depende dos recursos ambientais, mas, infelizmente, determinadas atividades, as usinas, por exemplo, atividades nucleares, estradas com mais de 2 faixas, ferrovias,
são atividades que, de acordo com a lei, inclusive, vão gerar dano ambiental. São potencialmente poluidoras. Mas eu posso simplesmente, Paulo, olha só, alegar o seguinte, acompanha comigo. Um posto, vou tentar dar um viés prático para a nossa aula, né? Posto de combustível. Boa noite, colega Laísa, que está chegando agora. Posto de combustível não é potencialmente poluidor? Sim ou não? É ou não é, doutores? O petróleo que está armazenado... Sim. É normal ter acidentes ambientais, por exemplo, o tanque, com o passar dos anos, ele perde a sua capacidade de armazenamento e o petróleo ele vai para o lençol freático. Nós tivemos um caso que foi veiculado no estado de Goiás, que foi veiculado para toda a nação, que ocorreu na cidade de São Miguel do Araguaia, por exemplo, né? O pessoal estava retirando combustível, ficou famoso, inclusive, tá? Inclusive, nós acompanhamos. O pessoal estava retirando combustível de dentro da cisterna. É mole ou quer mais? É só no estado de Goiás, não é, Dinan? Vocês se lembram disso? Ninguém se lembra, pessoal? A senhora foi retirar a água da sua cisterna, tá lá, saiu o combustível. Não é mentira, não é conversa do professor. Aconteceu em São Miguel do Araguaia, tá bom? Eu falo porque eu presto assessoria para a rede de postos, né? Então eu tive conhecimento, mas não foi a nossa rede, tá, doutores? Não foi a nossa rede. Olha só, atenção. É até engraçado, não é? Você vai lá retirar a água da sua cisterna, né? Da sua cacimba, do seu poço, e sai combustível. Então, e realmente aconteceu aqui no estado de Goiás. Pessoal, acompanha comigo, Isabela. O posto de combustível é uma atividade potencialmente poluidora. Mas eu não preciso dos postos de combustíveis, doutores. Nós precisamos. Olha só. Então, simplesmente proibir a existência dos postos de combustíveis não é razoável. Eu preciso apertar, aumentar, né, a fiscalização e para que eu possa conceder a licença de funcionamento desses postos, doutores, eu preciso ter regras mais rígidas. Turma, olha aí, quando uma atividade for potencialmente causadora de significativa degradação, para que eu possa ter a minha licença ambiental, que é o ato administrativo, né, que é concedido por meio do licenciamento ambiental, que é o procedimento administrativo, atenção, para que eu possa ter a minha licença ambiental, Gustavo, Ana Clara, eu preciso, doutores, eu preciso apresentar o meu estudo de impacto ambiental com o seu respectivo relatório, a que se dará publicidade nos moldes do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Estão acompanhando, doutores? Pessoal, olha só. Eu sei que a minha atividade é potencialmente poluidora. O poder público não diz o seguinte, olha, você não pode funcionar, você não pode existir. Ele só diz, lá de forma expressa na Constituição, para que a minha atividade possa obter a minha licença ambiental, eu preciso apresentar o estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. Estão entendendo? Então, no início da nossa aula e na conclusão da nossa aula, eu falo para vocês, o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente são instrumentos que vão proporcionar o desenvolvimento de forma sustentável. Acabei de falar para os senhores que as atividades potencialmente poluidoras às vezes são necessárias. Eu não vou simplesmente dizer, não, eu não quero um loteamento aqui no meu município, porque eu terei que cortar 10.000 árvores para esse loteamento. Mas as pessoas não precisam de moradia, doutores? Sim ou não? Sim. Então, são por meio desses instrumentos que nós vamos aí alcançar o desenvolvimento de forma sustentável. E o estudo de impacto ambiental é uma ferramenta magnífica, bem como o seu relatório. Vamos lá. Turma, acompanhe aí, lembrando que tudo está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, que eu estou tratando agora. Turma, quando falamos aí de licença ambiental, né, que nós acabamos de comentar, né, lembrando que a nossa Constituição Federal, ela, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, ela corrigiu um equívoco da Resolução 01 de 86 do CONAMA.
A resolução 01 disse que atividades modificadoras do ambiente precisavam apresentar estudo de impacto ambiental. Turma, o estudo ele não é barato. Normalmente ele custa caro. Isabela, o estudo de impacto ambiental ele é um documento técnico, ele é um documento científico. Paulo é o advogado da vez. O Paulo é o assessor jurídico da empresa. Ele está acompanhando o licenciamento ambiental. Ele pode emitir um parecer jurídico durante o licenciamento ou no estudo de impacto ambiental, que é um documento técnico, científico? Sim, ele vai compor a equipe multidisciplinar. O Ednan, ele é um engenheiro ambiental. A Ana Clara Correia, engenheira civil. O Gustavo, geólogo. A Isabela, historiadora. Turma, o estudo de impacto ambiental é um documento técnico, é um documento científico que é elaborado por equipe multidisciplinar. Estão acompanhando? Já estou falando do licenciamento ambiental, do estudo de impacto ambiental de forma geral. O estudo de impacto ambiental, normalmente, ele custa caro. Por isso, a resolução 01 do CONAMA cometeu um erro quando ela disse atividade modificadora. Poxa, Laísa, toda atividade antrópica, toda atividade do ser humano vai modificar o ambiente, né, doutores? De forma direta ou indireta. Então, veio a Constituição Federal e colocou pré-requisito: atividades causadoras ou potencialmente causadoras de significativa degradação. Professor, cai em concurso demais? Cai no exame da ordem? Sim. Então, pressuposto para que eu tenha que apresentar o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. Vamos lá. Pressuposto: significativa degradação ambiental. Todo mundo acompanhou? Sim ou não? Pessoal, o assunto é complexo, é extenso, eu estou sintetizando aqui ao vivo agora, tá bom? Turma, vamos lá. Atenção. Pessoal, quando falamos aí de licenciamento ambiental, de estudo de impacto ambiental, de relatório de impacto ao meio ambiente, lembrando que, atenção, o estudo de impacto ambiental é um documento técnico, científico, elaborado por equipe multidisciplinar. Já o relatório são as conclusões. O relatório é mais objetivo, é mais sintetizado, é mais específico. Lá no relatório eu apresento o relatório com gráficos, figuras, vídeos, áudios. Para quê? Para sintetizar o estudo, que é um documento técnico. O Paulo, que é o advogado. O Ednan, que é o engenheiro civil, né? A Isabela, engenheira ambiental. Vocês compõem uma equipe multidisciplinar. Turma, se os senhores elaborarem estudo, laudo, relatório em procedimento de licenciamento ambiental falso ou enganoso, inclusive por omissão, vocês poderão responder por crime ambiental, doutores? Lembrando da aula dos crimes ambientais da parte especial. Sim, artigo 69A, pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa, tá bom? Então, olha só, olha falando da responsabilidade pelo estudo de impacto ambiental. Ela é da equipe multidisciplinar que tem que ser habilitada no cadastro técnico de atividades do IBAMA, tá? Potencialmente poluidoras, atividades potencialmente poluidoras. Essa equipe multidisciplinar, ela é responsável administrativa, civil e penalmente, bem como empreendedor. E eu falei que é um documento que custa caro, né? Quem vai bancar? O custeio será realizado por conta do empreendedor. Tá bom, doutores? Turma, voltando aí para o licenciamento ambiental e a licença ambiental, só conceituando. Professor, qual que é o conceito de licença ambiental? É o ato administrativo, acompanha aí, Paulo. É o ato administrativo pelo qual o órgão competente vai estabelecer condições para você localizar, instalar, ampliar e operar o seu empreendimento ou atividade que for potencialmente poluidor. É o ato administrativo, licença ambiental. Professor, e o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais. Esse conceito está no artigo 2º da Lei Complementar 140, tá bom? De 2011, tá, doutores? Então, ultrapassando essa fase, olha o que cai muito no exame da ordem. Vou falar da licença prévia, da licença de instalação e da licença de operação. Turma, licença prévia ou preliminar, ela ocorre na fase inicial, na fase preliminar.
E essa LP terá uma validade máxima, anota aí, de 5 anos. Isso cai em concurso, hein? Já a licença de instalação, que é a LI, que vai autorizar a instalação do empreendimento, ela vai ter uma validade máxima de 6 anos. E a licença de operação terá uma validade máxima de, no mínimo, 4 anos e, no máximo, 10 anos. Deixa eu dividir a tela com os senhores aqui, só um instante. Vamos lá. Não custa nada, já que estamos falando de prazos e de questões específicas. Acompanha aí, turma. Olha aí. Licença prévia será concedida na fase preliminar, né, doutores? Terá uma validade máxima de 5 anos. Licença de instalação autoriza a instalação do empreendimento e a validade máxima de 6 anos. E a licença de operação será, obviamente, nessa licença LO, ela vai autorizar a operação da atividade do empreendimento. Terá uma validade de, no mínimo, 4 e, no máximo, 10 anos. E olha logo abaixo aí, doutores, a renovação da licença de operação. Essa licença de operação também, em vários órgãos, tá? Vocês vão encontrar a nomenclatura LF, que é a licença de funcionamento, mas a lei, a resolução, né, 237 do CONAMA trata de LO, que é a licença de operação. Turma, você que for prestar assessoria jurídica antes do vencimento da licença de operação, 120 dias antes do vencimento dessa licença, você precisa requerer a renovação da licença de operação, tá bom? Está lá no artigo 18, parágrafo 4º da resolução 237 do CONAMA. Vamos lá, doutores. E os prazos? Eu queria mostrar esses 2 slides por isso. Os demais eu já estou comentando. Olha o artigo 14 aí. Pessoal, vou fazer uma pergunta, inclusive. O prazo para o órgão licenciador analisar o seu pedido da licença prévia, licença de instalação e licença de operação será de, no máximo, 6 meses. Se for necessário apresentar EIA-RIMA ou audiência pública, o lapso temporal vai para 12 meses, até 12 meses. Lembrando que se eu apresento algum estudo e durante esse lapso temporal o estudo demora 2 anos, eu vou suspender o prazo para o órgão licenciador. E nos moldes do artigo 2º que está aí no quadro, né, os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. Tá bom? Turma, então olha só, o órgão licenciador ambiental competente tem um prazo máximo de 6 meses, e se eu apresentar EIA-RIMA ou, se for necessário, né, realizar audiência pública, esse lapso temporal vai para até 12 meses. Ednan, meninos, olha só, e se o órgão não cumprir esse prazo, normalmente não cumpre, tá bom? Qual o instrumento cabível ou remédio vocês deverão apresentar, Paulo, Ednan, enquanto advogados? Mandado de segurança. Hã? Mandado de segurança. Muito bom, doutor. Obviamente, lapso temporal está aí, né, na lei, acabei de comentar, máximo 6 meses. E se houver necessidade de EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e relatório, bem como audiência pública, é um procedimento mais complexo automaticamente. O prazo vai para até 12 meses. E lembrando, pode cair em concurso no exame da ordem. Essa matéria é recorrente no exame da ordem. Sabe por quê, Paulo? Sabe por quê, Isabela? Porque no exame da ordem é cobrado. Sabe por quê, Laísa? Porque no nosso dia a dia, enquanto advogados, nós nos deparamos com essas situações. Por isso, na prática, né, por ser cobrado na nossa prática, né, no nosso dia a dia, eles gostam de cobrar no exame da ordem. E porque o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente são instrumentos que vão proporcionar o desenvolvimento de forma sustentável. Tranquilo até agora, doutores? Então, vamos lá. Bom, após falarmos aí das licenças, né, comentamos aí as licenças, bem como dos prazos, eu não posso deixar de observar que o estudo de impacto ambiental é um documento técnico, é um documento científico, pré-requisito significativa degradação ambiental, que está lá no artigo 225 da Constituição Federal. Lembrando que o relatório é mais objetivo, é mais conclusivo, né, doutores? Então, olha só, o objetivo do estudo de impacto ambiental, prever e prevenir os danos. Paulo, Gustavo, por isso que ele tem que ser feito antes. Olha que bacana o que nós estamos estudando agora. Gente, estou falando de instrumento que vai proporcionar, materializar o desenvolvimento sustentável. A atividade ela é potencialmente poluidora? Beleza. O órgão público diz, opa, tudo bem. Então, quais os aspectos positivos e negativos do seu empreendimento?
Paulo, enquanto advogado da pessoa jurídica, se houver um dano ambiental, quais as medidas poderão ser adotadas ou tomadas? Vocês estão conseguindo acompanhar, doutores? Então, olha só, meninos, deixa eu dividir um slide com vocês aqui. Cunho exemplificativo da norma. Lá no artigo 2º da resolução do CONAMA, da 01, ela tem algumas atividades que a norma diz o seguinte, tais como estradas com mais de 2 faixas, ferrovias, portos, aeroportos, não tem conversa, eu preciso apresentar estudo de impacto ambiental. Mas qual é o pré-requisito para que eu possa obter a minha licença, para que se faça necessário apresentar o estudo e o seu respectivo relatório? Turma, não erra no exame da ordem nem no concurso. É significativa a degradação ambiental. Se a sua atividade, Ednan, olha aí o que cai demais e vai cair na prova dos senhores. Se a sua atividade ela é potencialmente causadora de significativa degradação, o poder público ele não pode exigir o estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório. Ele deve exigir o estudo e o relatório. Tá bom, doutores? Acompanharam? Não pode, deve. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que comentar aqui sobre momento. Eu já falei, ele é prévio, ele é antes, o estudo de impacto e o relatório é antes de conceder a licença, né? A competência. Paulo, turma, de quem é a competência? Dos órgãos estaduais, sempre supervisionado pelo IBAMA. Quando houver interesse da União, sempre será a competência do IBAMA. Claro, nós já comentamos isso. Mas, regra geral, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e, se houver interesse local, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sempre supervisionado pelo IBAMA. Tá bom, doutores? Inclusive, detém a competência supletiva, tá? Se o Estado de Goiás está licenciando um empreendimento que gera dano somente para o Estado de Goiás, mas lá na frente descobre-se que esses danos poderão alcançar o Estado do Mato Grosso. A competência deixa de ser apenas do Estado de Goiás e vai para ser uma competência do IBAMA. Turma, já caiu em concurso, vou comentar agora. Se um empreendimento gera dano para 2 municípios, quem vai licenciar? Vamos lá, turma. Respondam. Pergunta de concurso, hein? O meu empreendimento gera dano para Anápolis e Goiânia. Quem vai licenciar? O Estado? Hã? Muito bom. O Estado? Estado, perfeito. Se o meu empreendimento gera dano para o Estado de Goiás e o Estado do Mato Grosso, quem é que vai licenciar? Hein, doutores? O sistema já me avisou aqui que a nossa aula está acabando. Mas, além da aula, tem mais 2 vídeos. Vou postar os 3 lá, tá, doutores? Meninos, vamos lá, competência. Se o meu empreendimento gera dano ambiental para o Estado de Goiás e para o Estado do Mato Grosso, quem vai licenciar? O IBAMA, turma. Se o meu empreendimento gera impacto ambiental para o Brasil e para a Bolívia, mas a base está no Brasil, quem vai licenciar? O IBAMA, tá bom? Então, regra geral, a competência dos estados, mas sempre supervisionado pelo IBAMA. Não é em concurso, tá? Então, depois de falarmos aí dessa competência, né, doutores? Deixa eu ver o que mais que eu não posso. Falei da equipe multidisciplinar, falamos que é supervisionado pelo IBAMA. Quem vai bancar é sempre o empreendedor. Responsabilidade administrativa, civil e penal é da equipe multidisciplinar e do empreendedor. Não se esqueçam disso, tá, doutores? Faz observação aí, Isabela, que está anotando. Artigo 69A da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, tá bom? Que é um crime específico, né? Que quem vai responder é a equipe o empreendedor. Bom, lembrando que o relatório, que é o RIMA, compõe o estudo e são as suas conclusões. Lembrando que o princípio da participação e da publicidade, ele é materializado por meio das audiências públicas. Vamos lá, vamos comentar. Turma, a audiência pública é um momento de debate, é um momento de diálogo, onde o empreendedor, o Ministério Público, o órgão licenciador e a sociedade vão discutir o empreendimento. Professor, já caiu em concurso? Quando é que se faz necessária audiência? Já. Está na Resolução 09 do CONAMA de 87, no seu artigo 2º. Quando vai ocorrer a audiência? Primeiro, quando o órgão de meio ambiente julgar necessário, o órgão licenciador. Por solicitação de entidade civil, por solicitação do Ministério Público, discordo, né? Requisição do Ministério Público, a pedido de 50 ou mais cidadãos. Então, são os momentos
que a audiência pública deve acontecer. Professor, tem uma divergência em concurso. Se 50 ou mais cidadãos requererem uma audiência pública e ela não acontecer, eu defendo que a licença ambiental não tem validade. Por quê? Essa licença ambiental será expedida em desacordo com o princípio da publicidade da participação. Sendo assim, ela não está pautada, lastreada, com base nos princípios do direito ambiental. Sendo assim, essa licença ela é ilegal. Atenção! A audiência pública, se for necessária, ela é pré-requisito para a validade da licença ambiental. Vocês vão encontrar divergência no concurso, hein, turma? Vou falar o meu posicionamento. Atenção! Se a audiência pública for requerida, por exemplo, pelo Ministério Público, e ela não ocorrer, para que ela não ocorra, o órgão tem que justificar e fundamentar. Não é simplesmente, não faço. Porque se o órgão não realizar, a licença não tem validade. Tá bom? Esse assunto já caiu várias vezes em concurso público. E, obviamente, não pode ter validade. Por quê? O órgão licenciador está ferindo os princípios da participação e da publicidade. Não é isso, doutores? Sim ou não? Sim, obviamente. Tá bom? Pessoal, deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Mecanismo de controle, ela é realizado pela comunidade, por meio da audiência, por exemplo, administrativo pelo órgão licenciador e controle judicial pelos órgãos do Poder Judiciário. Enfim, o licenciamento ambiental que nós comentamos, e o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, são ferramentas, sem sombra de dúvida, que vão proporcionar o desenvolvimento de forma sustentável. Doutores, Paulo, Edinã, Isabela, Ana Clara Correia, Ana Clara Moreira, Laísa, Gustavo e Josué. Os senhores possuem dúvidas, querem tecer comentários, estou à disposição, haja visto que o nosso tempo está acabando. Eu vou postar essa aula síncrona e mais 2 vídeos para os senhores. Um específico de política nacional e um específico de licenciamento ambiental. Alguma dúvida, doutor? Por mim, tá tranquilo, professor. Obrigado pela devolutiva, doutora. Edinã, Isabela. Por mim também, professor, sem Professor, dúvidas. eu só acho que a prova é semana que vem mesmo, né, não? Será que é semana que vem, doutora? Porque a da matéria internacional, que era de segunda-feira, já está postada lá e vai abrir dia 9. Santo Deus. Eu acho que tem início dia 9. Nossa, então, se tem início dia 9, é matéria aplicada, a responsabilidade e a rima e política nacional do meio ambiente. Pronto. Tá? E a nossa é aquele mesmo padrão, né, doutores? Matéria aplicada aqui no ambiente virtual e no conteúdo que está disponível para os senhores, tá bom? Eu Ok. vou verificar essa questão hoje, tá? Tá bom? Agora eu mando um WhatsApp para o nosso diretor. Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas, professor. Sendo assim, Sem dúvidas. se os nobres e respeitáveis acadêmicos não possuem dúvidas, né? Este professor se declara satisfeito e vou postar 3 vídeos hoje, tá bom, doutores? Tranquilos? Da nossa aula agora, Política Nacional e EIA-RIMA, que é o tema, o tema da prova, então, responsabilidades administrativa, civil e penal, Política Nacional e EIA-RIMA, tá bom? E licenciamento ambiental. Coisa pra caramba. Mas é o mesmo padrão de prova, tá, doutores? Tranquilos? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e se a prova for semana que vem estará disponível no sistema. Deixa comigo, tá bom? Tá bom, professor. Ok. Tá bom.